Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, 24ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versos 4 a 15. No cenário de hoje, ainda nos deparamos com alguns resquícios do debate que iniciou na primeira leitura de ontem, na comunidade de Corinto. O debate se refere à questão da ressurreição. São Paulo permanece a explicar a alguns fiéis daquela comunidade o quanto é importante crer na ressurreição dos mortos e, por isso, deve haver uma adesão a partir da fé. Para hoje, ele se dispõe da ação do Espírito Santo em sua vida, o qual sempre o guia em todas as ocasiões que exigem respostas com palavras acertadas e, de certa forma, com muita profundidade. Conforme o Espírito lhe inspira, São Paulo é iluminado a explorar com alguns exemplos da vida cotidiana as explicações que são pertinentes relativamente à base fundamental da fé cristã. É importantíssimo ter uma estrutura sólida desde o alicerce, a fim de que ninguém tenha sua casa desqualificada ou derrubada com o passar do tempo. Tendo essa questão em vista, São Paulo usa o exemplo de uma semente, a qual precisa morrer e cair na terra, para que brote e ainda dê muitos bons frutos. E para isto é necessário uma primeira semente morrer. Usando o exemplo da semente, São Paulo instrui os coríntios acerca da ressurreição e diz que, semelhantemente, foi o que aconteceu com Jesus. Ele precisou morrer a fim de que fosse germinada a sua semente de vida eterna, e assim ele pudesse ser o primeiro a brotar na ressurreição dos mortos. Por esta ótica, o salmista também contribui para a reflexão da ressurreição dos mortos na liturgia de hoje. Veja o que diz o salmo de hoje: da morte arrancastes a minha vida, para que eu ande na presença do Senhor e na luz da vida. Vejam que é de pontos como estes que emerge o grande mistério, o qual a igreja sempre professará como dogma de fé. Uma verdade de fé que deve ser metodicamente seguida, visto que foi o Filho de Deus que plantou a primeira semente da vida eterna. Dentro de um olhar muito prático, vemos Jesus contar uma parábola sobre o semeador que lança as sementes à beira do caminho, a todos os lugares. O que se traduz que a oportunidade de seguir, conquistar e entrar no reino dos céus é dada a todas as pessoas sem distinção, desta ou daquela cultura. Contudo, a parábola ensina que nem todas as sementes lançadas deram bons frutos, ou mesmo sequer germinaram, indicando que nem todos os terrenos são férteis para acolher a palavra de Deus, ou mesmo não se esforçam para que a palavra de Jesus permaneça em suas vidas e dê bons frutos. Enfim, de uma forma ou de outra, fica incontestável que nem todos ainda se prepararam para acreditar ou ouvir falar do mistério da ressurreição. Ou porque ainda são terras ruins, cheias de pedregulhos e espinhos, como diz a parábola de hoje, e assim não querem aceitar a palavra de Jesus, ou porque tem medo da morte. Se for o primeiro caso, todos podem se tornar terra boa e aceitar o plantio da palavra de Deus em sua vida. Deus não faz restrição desta ou daquela pessoa. Basta ter um coração dócil à palavra de Deus. Se for o último caso, devemos lembrar que Jesus é o vencedor da morte. Jesus morreu e ressuscitou, aparecendo aos seus discípulos por mais de 40 dias, a fim de animá-los ainda mais. É uma citação que nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 a 47, e em outras partes também dos Atos dos Apóstolos. Também o Evangelho de São Mateus assinala a seguinte cena após a morte redentora de Jesus Cristo. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus,
e apareceram a muitas pessoas. Uma citação de São Mateus 27, 51 a 53. Confira, vale a pena. Um caso típico, o qual foi presenciado e visto por inúmeras pessoas. Deixemos nossos corações se tornarem terra boa e acolher a semente da boa nova de Jesus, com o intuito de permitir que a semente da ressurreição ressuscite em cada um de nós, desde já, momentos gloriosos da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.